Bom, eu queria comentar o Dr. Roger, que incorpora no seu nome a missão que nós médicos temos, que é sermos servos de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus para fazer e exercer a nossa profissão, e eu acho que o senhor exerce com muita sabedoria e a rigor, cúmplice desse milagre de Deus que é a gente reproduzir vidas, né? Eu gostaria só de abordar, como é um programa de esclarecimento ao público, que o senhor abordasse as razões das esterilidades primárias mais comuns que atingem a população, né? E também a questão do acesso da possibilidade da reprodução assistida nos serviços públicos. São duas questões, né? As causas primárias de esterilidade e a questão da reprodução assistida, como o acesso desse meio à população mais desfavorecida. Sistema Único de Saúde. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o problema da infertilidade ou esterilidade primária, como você colocou, é quando nunca engravidou. As causas principais são, na mulher, a principal causa são os fatores tubários, os problemas de trompa, sejam de obstrução ou de aderência. E uma das causas da aderência, que também é um fator causal importante dos tempos modernos, é uma doença chamada endometriose. O que é endometriose? Todo mês a mulher põe o sangue para fora. Todo mês esse sangue vai para fora e também passa pela trompa e cai dentro da barriga da mulher. Todo mês tem um sistema imunológico que vai ali e limpa esse sangue, esses pedacinhos da parte interna do útero, que foi o endométrio que saiu. Mas se não houver essa vassourinha, esse sistema imunológico, não vai ser limpo isso. E muitas vezes a mulher que demora muito para engravidar ou é muito estressada, ela pode quebrar esse sistema imunológico, pode quebrar essa vassoura. E aí esses focos ficam dentro da barriga e começam a dar aderências. E não tem cura a não ser pela gravidez, muitas vezes, ou com a menopausa. Mas, poxa, me indicaram uma laparoscopia, um furo aqui para fazer uma cirurgia e limpar esses focos. É possível, mas volta depois de um certo tempo, porque o sistema imunológico está quebrado. Então, esses são os fatores, e o fator de ovários policísticos. No homem, existem as varizes testiculares, chamadas varicoceles, e as infecções e inflamações crônicas que passaram na puberdade, na juventude, desapercebidas. Essas são as principais causas. Mas hoje, existe uma outra causa muito importante, que é a idade da mulher. A mulher tem deixado para engravidar mais tardiamente. E não tem sido avisada ou reforçada que depois dos 30 anos a qualidade do óvulo começa a cair. Eu queria dizer a vocês, telespectadores, que a mulher, ela nasce com uma quantidade de células, com óvulos, e que vai persistir ao longo da vida reprodutiva dela. Ela não vai criar novas células, serão as mesmas, diferente dos homens que fazem novos espermatozoides. E essas células vão envelhecendo. Então, dentro desse período, de até 30 anos, vai muito bem. Dos 30 aos 35 começa a cair um pouco, mas dos 35 em diante até os 40 cai significativamente, e depois dos 40 é como se fosse um precipício. Então, isso em relação à qualidade dos óvulos. E este tem sido já um fator de causa de infertilidade, é a idade da mulher. Sobre a questão do acesso ao serviço público? E sobre o acesso ao serviço público. Este é um grande problema. Infelizmente, não há um acesso pleno. Não há um acesso pleno. Nós temos buscado soluções para isso, para haver mais amplamente o atendimento da população de casais, que representam 20% da população de casais. Em cada 100 casais, 20 têm dificuldade de ter filhos. E os planos de saúde não dão acesso ao casal sem filho a fazer tratamentos. Eles não pagam isso. Então, os planos, as condições, digamos, estatais, dentro dos planos dos hospitais públicos, as condições são extremamente precárias, a não ser pipocado aqui, acolá, etc. Então, numa universidade, numa faculdade, etc., tem alguns centros que fazem, mas bastante insuficientes em termos de número, para atender toda essa população. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nós fazemos em torno de 10 mil ciclos de fertilização in vitro. Isto é, 10 mil tentativas de fertilização in vitro em todos os serviços de fertilização in vitro. Por ano. Por ano.
E nós temos 170 milhões de habitantes. Em Israel, por exemplo, que tem 4 a 5 milhões de habitantes somente, se faz 25 mil ciclos de fertilização in vitro. Por quê? Porque o sistema de saúde, de atendimento à população, paga livremente as tentativas. Na França, o governo chega a dar até 5 tentativas de fertilização in vitro com remédios pagos para a mulher tentar a sua maternidade. Então, isto é um absurdo nós não termos no Brasil. Então, quando a gente fala, poxa, mas nós devemos criar mais condições de tendência do atendimento do casal sem filho, eu já cheguei a escutar de que para que aumentar o número da população pobre? Isso é um absurdo. Então, isso é criminoso. Chegar a ouvir isto dentro de um projeto de plano de saúde, de atendimento do casal sem filho de baixa renda, que tem a mesma condição. Agora, se fala, não, mas nós temos outras doenças mais necessitadas no Brasil e não temos dinheiro para atender isso. Não é verdade. E sabe por que os planos de saúde não pagam ao casal sem filho a fertilização? Porque eles têm preocupação de que nasçam gêmeos e trigêmeos, e aí vai nascer prematuros, e a UTI neonatal vai custar muito para os planos de saúde. Então é um jogo todo de dinheiro, e que o casal sem filho, ou de média, porque hoje a população média já não está tendo condições de fazer nos bons centros de fertilização in vitro, porque custa razoavelmente caro. Quanto mais tecnologia, mais resultado tem, mas também acaba tendo mais custo. Então, eu não queria aqui entrar, então, eu vou te falar, Célia, deputada Célia. Então, eu queria dizer que realmente essa história, eu não posso dizer aqui, porque fui avisado antes de começar o programa de falar de um ou de outro tendência de um governo ou outro que está mais interessado em implementar ou não o processo, mas tem alguns setores que estão começando a se mobilizar, a entender que precisa fazer isto de atendimento. A deputada Célia me perguntou quanto custa. Isso é variável. Tem serviços que cobram R$5.000 uma tentativa, e tem outros, como o nosso, que vai custar de R$12 a R$16.000 uma tentativa de fertilização in vitro. E, por incrível que pareça, a nossa clínica é a maior clínica da América Latina. Ela é a que mais faz no Brasil a fertilização in vitro. Então, o que acontece é que o resultado também na nossa clínica é muito alto. Agora, é uma história de apoio. Não existe apoio nenhum. Nada. Não é? Agora, parece que mais recentemente, a nível federal, etc., começa a se mobilizar um pouco. Eu espero que não só federal, estadual e municipal, as coisas comecem a ser claras. Vai ajudar o casal sem filho que sofre essa dor da ausência, que é a pior dor que tem. Porque o casal não pode compartilhar essa dor com ninguém. Ele carrega surdamente essa dor da falta do filho. O casal sem filho pode e deve ser feliz. Ele pode ser feliz. Mas quando ele está imbuído de querer ter um filho, eu estou entrando no tempo do deputado Valdomiro aqui, mas ele pode absolutamente ter um apoio. Ele tem que ter o apoio, o amparo de buscar um filho. Deputado Valdomiro. Bom, vamos nessa esteira dar um enfoque prático da vida aqui, na verdade, para a gente envolver os nossos telespectadores e telespectadoras que estão nos assistindo. Queria fazer uma pergunta ao senhor, é o seguinte: eu acho que, na verdade, o que consolida a vida de um casal e a felicidade realmente é o nascimento de um filho. Mas a gente sente que os casais, a cada dia, eles deixam para ter esse filho um pouco mais tarde, e normalmente, principalmente as mulheres, acabam fazendo uso de anticoncepcionais durante um longo tempo. Então, para um enfoque prático, eu também sou médico e vejo no meu consultório, apesar de não mexer com a área de reprodução, mas é uma queixa muito comum e uma dúvida na cabeça das mulheres: o seguinte: o uso por longo tempo de anticoncepcionais, né, vai, na verdade, dificultar a hora que aquele casal quiser ter filhos, a mulher engravidar? E uma outra pergunta para complementar: qual foi o resultado positivo de gravidez e nascimento de uma criança na mulher mais idosa, mais velha, que o senhor já conseguiu na sua clínica?